Olá pessoal, bem-vindos a mais essa videoaula. Eu sou Tatiane Maria, do blog tatianemaria.com.br. Nessa videoaula de Photoshop nível básico, nós vamos aprender a trabalhar com a ferramenta Crop, corte demarcado. A ferramenta corte demarcado é essa ferramenta aqui. O atalho dela é a letra C. Bom, o que ela faz? Ela faz cortes com um tamanho pré-definido, tá? Então, nós vamos clicar nessa ferramenta e a gente vê que lá em cima, aqui na barra da ferramenta, nós temos dois espaços aqui para serem preenchidos, com a largura e a altura. Vamos imaginar, então, que eu vou fazer a impressão dessa imagem. E eu vou fazer essa impressão no tamanho 10 por 15. Então, como ela é uma imagem horizontal, eu vou ter 15 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. Muito bem. Esse é o tamanho que vai ficar a minha imagem. Basta eu clicar duas vezes aqui dentro ou pressionar a tecla Enter, tá? Nesse caso, eu vou pressionar agora Alt e I. E vocês vão ver que ela realmente está com 15 centímetros de largura por 10 de altura, tá? Bom, esse é um corte para imagem imprimir, né? Para você fazer uma impressão da imagem. Você pode mudar esse tamanho também para... Vamos imaginar 10 de largura por 7 centímetros de altura. Como é um corte menor, ele cortou o centro da imagem, né? Então, eu dei um Ctrl Z agora, e aí ele já veio mais ajustado. Olha só, nesse novo corte, no tamanho 10 por 7, tá sobrando uma pontinha aqui e uma pontinha aqui. Por quê? Dentro dessa proporção 7 por 10, essa imagem aqui, ela ultrapassa um pouquinho essa proporção, tá? Não pensem em tamanho, pensem em proporção. Então, eu posso arrastar a imagem para poder encaixar aqui, para não cortar meu nome, por exemplo, né? E aí eu vou perder só esse canto aqui da imagem, essa parte aqui que vai ficar perdida. No momento que eu der Enter, aquele pedacinho da imagem se foi. Se eu não quiser perder nenhum pedaço, o que vai acontecer? Eu vou passar a imagem, vou passar o corte, né? Para os extremos externos da imagem, vou dar Enter, e aí eu tenho... Bom, aí nesse caso, como ficou sobrando aqui, e no caso dessa imagem aqui, tá com o fundo transparente, eu posso preencher com preto. Aí eu pego o balde de tinta, pinto aqui de preto, pinto aqui de preto e pronto. Isso aí acontece, pessoal, já deve ter acontecido com vocês de mandar fazer alguma impressão de alguma foto e ficar uma bordinha branca ou preta, tá? Tanto faz se é no sentido vertical ou horizontal, isso não importa. Dependendo da proporção da tua imagem, vai sobrar para um lado ou para o outro essa bordinha aí que vai ficar na tua imagem, tá? Isso só acontece, como eu fiz aqui agora, de estar sobrando essas bordas, se eu não quiser perder nenhum detalhe dessa imagem, se eu quiser preservar tudo. Caso contrário, no que eu fizer o corte 7 por 10, basta que eu reposicione a imagem e observe que agora com a versão CS6, eu não arrasto mais o corte, eu arrasto a imagem. O meu corte fica paradinho, tá? Essa demarcação que tenho aqui no centro fica parado. Eu tenho que arrastar a imagem, olha só. Nas versões CS5 e anteriores, eu arrastava o corte. Vamos ver como seria isso. Aqui, nesse ícone da configuração, eu tenho a opção de voltar para o modo clássico. Aí basta que eu clique aqui dentro e pronto. Agora sim, agora eu mexo o corte e não mais a imagem. Perceberam a diferença? Tá. Vou voltar lá para o modo novo mesmo. Outra coisa, pessoal, dentro aqui dessa janelinha, eu ainda posso
ativar a proteção de corte e personalizar. Posso corresponder à tela do desenho, e aí a minha opacidade pode variar, tá? Ela já vai ficar marcada no corte, ou eu posso pedir uma personalização de cor. Vamos imaginar que eu pedisse vermelho. E aí eu vou pedir 100%, olha o que vai acontecer, tá? Como eu não quero vermelho, vamos pedir esse cinza aqui. Se eu baixar a opacidade, eu vejo o pedacinho que eu tô perdendo da imagem, tá? Vou deixar corresponder a tela de desenho mesmo. Muito bem. Também posso pedir para excluir pixels cortados. Posso pedir para visualizar em regra de terços, grade, diagonal, triângulo, proporção dourada, espiral dourado, que é a espiral de Fibonacci. Mostrar sobreposição automaticamente, mostrar sempre. Aqui eu mostro automaticamente. Aqui eu nunca mostro, então ela nunca vai aparecer nem clicando dentro, tá vendo? Eu vou ficar com essa área aqui central toda livre. Eu vou pedir para mostrar sempre, porque eu gosto que mostre. Circular a sobreposição e circular a orientação da sobreposição. E eu vou fazer a alteração aqui, ela vai mudar a sobreposição, tá? Então, se eu for pressionando a letra O do teclado, eu vou fazer as alterações ali entre as opções que eu tenho, tá? Nesse caso aqui, deixa eu circular porque ficou virado, né? Deixa eu botar do jeito que tava. Posso pedir ainda para corrigir. Aí, se eu pedir para corrigir, só um minutinho. Se eu pedir para corrigir, note que já apareceu ali, ó, no cursor, uma espécie de reguinho. Então, eu vou fazer isso aqui e ele vai reposicionar a imagem de forma que o ângulo dela vai ficar correto agora, tá? Não que isso estivesse me incomodando antes, não estava. Clico 2 vezes e ele fez a correção para mim, tá perfeito agora. Eu ainda posso personalizar o tamanho do corte que eu quero, tá? E nesse caso, como eu fiz aqui um 7×10, eu posso salvar essa predefinição. E aí é só eu colocar o nome, 7×10 centímetros. E dou OK. Todas as vezes que eu precisar usar esse corte 7×10, eu vou encontrá-lo aqui. Porque ele vai aparecer aqui para mim como aparecem essas outras pré-definições que eu tenho aqui, tá? Também posso pedir para excluir pré-definição, vai excluir a 7×10 ou alguma outra que eu escolher aqui. Vou pedir para excluir, confirmar e pronto, ela não vai mais aparecer ali, tá? Ainda tem a proporção quadrada e essas outras aqui que são em polegadas, tá? Aí é só você olhar com o laboratório onde você faz as impressões, qual é o tamanho correspondente em centímetros destas polegadas aqui, caso você queira usar uma delas, tá? Pois bem. Agora nós temos ferramenta corte da perspectiva. Vamos ver essa aqui. Opa, essa aqui. Olha só, foi interessante eu pegar essa outra imagem, porque o meu corte está 10 centímetros de largura por 7 de altura. Obviamente, esse corte é para uma imagem na orientação paisagem. Como eu estou com uma orientação retrato, ou seja, vertical, esse corte não está correto. Então, basta que eu clique aqui para eu trocar as posições, 7 centímetros de largura por 10 centímetros de altura, e agora sim, tá bem certinho, eu vou colocar ali. E agora nós vamos usar a ferramenta corte da perspectiva. Nesse caso aqui, não vai ficar muito bom, porque esse prédio aqui está numa perspectiva muito acentuada. Mas se fosse uma perspectiva um pouco mais suave, ia ficar muito bom o resultado.
Você faz uma seleção qualquer, vocês vão ver que vai ficar bem gritante isso daqui, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia. Eu não tenho outra foto com o tipo da perspectiva que eu preciso aqui. Deixa eu só colocar bem no cantinho aqui. Ok. Bom, eu clico aqui nesse quadradinho da ponta, coloco alinhado com a extremidade do prédio ou qualquer objeto que esteja em perspectiva, tá? O alinhamento é aqui, ó, justamente na linha da perspectiva, aqui e aqui. Depois eu clico 2 vezes aqui dentro e ele vai fazer a correção do prédio ou de qualquer objeto que esteja em perspectiva. Lembrando que, no caso desta imagem, essa correção da distorção ficou muito estranha porque a perspectiva nessa foto é muito exagerada, tá? Mas se fosse algo mais suave, mais leve, ia ficar muito bom. Vamos imaginar agora que eu queira fazer um corte apenas de uma determinada área da imagem, tá? Eu quero 10 centímetros por 7 ou 40 centímetros de largura por 30 centímetros de altura. Posso colocar resolução 300 aqui também, tá? Não vou colocar porque essa imagem aqui nem é a imagem para impressão, é a imagem que está no corte para colocar no blog ou no Facebook, então não vou colocar resolução porque senão vai ficar muito ruim. Agora eu vou fazer esse corte. Eu posso fazer um recorte apenas de uma determinada área da imagem, clicando 2 vezes. Opa! Claro! Não eu tô na ferramenta. Voltando para a ferramenta normal. Ai, Jesus. 40 centímetros por 30 centímetros de altura. Meu Deus, eu estava numa ferramenta nada a ver. Regra dos textos, vou voltar para a regra dos textos, estou acostumado com ela já. Virando aqui, né? Vou fechar bem nessa modelo aqui. E olha só. Eu fiz um novo corte na imagem para o tamanho que eu queria, que era 30 por 40, tá? Se eu pressionar as teclas Alt e I, eu vou ver aqui que eu tenho 30 de largura e 40 de altura. Olha só que a resolução tá baixíssima. É porque essa imagem aqui não é imagem para revelação, é imagem para postar na web. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta Fatia, tá? Então aqui ela já está marcadinha de azul, né? Pontilhado de azul. Eu vou fatiar essa imagem. Então eu vou colocar um pedaço da imagem aqui, outro pedaço aqui, outro aqui, outro aqui. Aqui eu vou colocar essa fatia da imagem. E assim eu vou montando as fatias da imagem. O que acontece aqui? Esse tipo de corte ele é ideal para quando você vai construir um site ou vai publicar alguma imagem, você não quer que ela seja copiada, por exemplo, inteira. Você corta a imagem em fatias, em pedaços, e depois tu vai montar essa imagem com o código web, óbvio, né? Como se trata de uma imagem que vai para a web, eu já fiz algumas fatias dela aqui. Você pode fatiar a imagem inteira, tá? Eu não fiz aqui porque não é o caso, mas pode colocar fatias de toda a imagem e as fatias é o tamanho que você vai escolher. Aí, nesse caso, para salvar, arquivo, salvar para o web. Escolhe aqui JPEG, salvar. Salvar HTML. Ó, nome tu escolhe, imagem fatiada, HTML e imagens, porque daí depois você pode só pegar o código pronto ali e deu, tá? E pede para salvar. Ele fez o processo.
E agora a gente vai na pasta para ver como ficou. Bom, aqui está o documento HTML. Temos aqui a imagem inteira. Ela está em fatias, mas só que o código HTML permitiu que ela apareça na tela como se estivesse inteira. A gente vem aqui em ferramentas. E aqui no código fonte eu tenho, a partir daqui até aqui, o código dessa imagem. E daí quando eu vou publicar no meu site lá, eu posso publicar esse código aqui, em vez do código da imagem inteira. E aí a minha imagem fica toda fatiada, a pessoa não consegue copiar a imagem, pelo menos não clicando com o botão direito, né? Vamos ver uma coisa aqui. Ó. Quando eu peço para exibir imagem, ele vai exibir apenas aquela fatia da imagem. Agora exibiu outra fatia da imagem. Outra fatia. Outra fatia. A pessoa que for salvar a tua imagem não vai conseguir salvar a imagem inteira, como por exemplo aqui, ó, imagem fatiada 4. Ele não vai conseguir salvar a tua imagem inteira. Bom, essa é uma outra opção do corte e ainda tem mais um. Ainda pode também pegar a ferramenta fatia, vir aqui, clica com o botão direito bem nesse cantinho, pede para dividir fatia, dividir horizontalmente e verticalmente em 5 pedaços idênticos por 5 pedaços idênticos. 5 fatias verticais e horizontais idênticas. Pronto, está todo fatiado para ti. E você tem 25 pedacinhos de imagem aqui, tá? Eu volto para o corte normal. Agora eu arrasto essa imagem aqui também. E arrasto essa outra imagem aqui também. Muito bem, vamos imaginar que você está com imagens desse tipo aqui. Então, vamos à ferramenta de seleção. Como eu já expliquei numa aula anterior, essa imagem aqui eu fiz uma bobagem com ela. Né? Porque ela tá tortinha aqui. Vamos voltar lá, pegar de novo. E soltar aqui dentro. Ok. Volto para a ferramenta letreiro, porque eu vou marcar seleções agora. Isso serve também para quando você faz uma cópia digitalizada de várias imagens, né? Ou quando você salva imagens na internet, mas você não quer todos os pedaços da imagem. Para eu conseguir selecionar todas elas aqui, eu fiz assim, ó. Eu fiz uma seleção, depois para fazer uma nova seleção, eu pressionei Shift e selecionei a outra parte. Se eu quisesse fazer aqui pelo menu, basta eu clicar nesse outro aqui, eu consigo fazer uma seleção também sem pressionar Shift daí. Agora, depois que eu selecionei as imagens que eu quero, eu venho em Arquivo, Automatizar, Cortar e corrigir fotos. Arquivo, Automatizar, Cortar e corrigir fotos. Observe que ele cortou e corrigiu todas as fotos que estavam ali para mim, tá? Claro que ele fez uma correção e sobrou uma beiradinha aqui, ó, uma extremidade aqui, mas isso aqui é o mínimo, né? Isso aqui depois eu posso corrigir também, conforme a minha necessidade. Então,
Pessoal, para essa videoaula era apenas isso. Queria mostrar essas ferramentas aí, essas opções que a gente tem. Eu espero que tenha sido útil e que possa ajudar você aí com os seus estudos, ok? Favorita o vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, visite o site wearepix.com e eu aguardo vocês na próxima videoaula. Até lá!